Olá, pessoal. Por causa do corona, a gente não pode estar juntos, mas agradeço porque online nós podemos estar juntos. Hoje à noite também vamos ler a Bíblia, segundo Reis, capítulo 7. A partir do versículo 1, vamos ler. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata, e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram dizendo: fomos ao arraial dos sírios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Até aqui nós lemos. Olá, pessoal. É muito gratificante nós abrirmos a Bíblia e compartilharmos a palavra de Deus. Deus, Ele colocou o seu coração dentro da Bíblia. Por isso, depois que nós conhecemos o coração de Deus que está em oculto na Bíblia, o seu coração será um com o coração de Deus. Incrível, mesmo sendo a mesma pessoa, agora entrando na dimensão de Deus. Eu sei que há uma diferença para cada pessoa, mas teremos uma vida totalmente diferente. Ontem também nós compartilhamos. No princípio era o Verbo. E quando nós aceitamos este Verbo no coração, e a palavra de Deus está expressando o coração de Deus que está em oculto na Bíblia. Por mais que os nossos pensamentos sejam diferentes do de Deus, mas quando nós aceitamos a palavra de Deus no nosso coração, o que acontece? O nosso coração será igual ao coração de Deus. Eu, em 1962, por mais que desde criança eu frequentava a igreja, em 1962, quando eu tinha 19 anos, eu aceitei a palavra de Deus. Por exemplo, antigamente, quando eles tinham que consertar um carro quebrado, era só trocar as peças do carro. Era só trocar as peças do motor de um outro carro e esse carro ficava bom. Não importa a tua personalidade, se você é mau, se você é sujo, imundo. Mas se vocês receberem o coração de Deus, vocês serão iguais a Deus.
Não estou dizendo que a sua aparência será igual a Deus. Mas quando o coração de Deus entra em nós, olhando para a mesma vida, estando na mesma situação e na mesma dificuldade, o meu sentimento, já que é diferente do sentimento de Deus, o coração de Deus entrando em mim, agora eu estou sentindo pelo coração de Deus, com o sentimento de Deus. Minhas emoções serão diferentes, o meu coração será diferente, eu posso ter uma vida mais feliz, eu posso estar alegre, me divertindo. Não somente isso, quando eu aceito o coração de Deus e quando eu aceito a palavra de Deus, eu, através da oração, eu começo a expressar o meu coração para Ele. E eu posso sentir que Deus está me aceitando. E isso é muito incrível. Existe um país que se chama Suazilândia. É um país que fica lá na parte sul da África. E ali, 2 alunas da nossa escola de música foram para esse país. Foram como voluntárias. Nós fundamos a escola de música Sessori. Em vários países nós levamos os nossos alunos para fazer as apresentações. E também mandamos para fazer o trabalho voluntário. Em muitos países, no caso da África, lá eles não têm escola de música. E eles estão pedindo para nós estabelecermos a escola de música nos seus países. Por isso, agora nós estamos projetando para estabelecermos 100 escolas de música na África. Seja violinista, pianista, violinista cello, temos violino, piano, também violino cello, trombeta, vozes. Sabemos que a música não é algo fácil para aprender. Por isso, no caso da África, especialmente no país chamado Suazilândia, 2 alunas da escola de música foram para fazer o trabalho voluntário. E um dia, na Universidade Federal desse país, escutaram que teria uma formatura. Então, hoje vamos lá na universidade e vamos tocar na formatura. E 2 alunas da Coreia foram para a Universidade Federal para tocar na formatura. E disseram para os diretores da formatura: nós somos alunas que viemos da Coreia. Nós cantamos bem, será que nós podemos cantar aqui na formatura? E os diretores responderam: não dá. Por quê? Estamos esperando a visita do rei de Suazilândia para a formatura. E ontem, já que nós enviamos a programação da formatura, ninguém pode alterar a programação. E já que na programação não tem nenhuma performance musical, nós não podemos alterar a programação. Ah, tudo bem. Então nós iremos só participar da formatura. Só que ele voltou e ele disse: o rei ainda não chegou na formatura. Será que vocês poderiam tocar neste momento, já que ele ainda não chegou? Ah, sim, lógico. Quantas músicas nós podemos cantar? Podem cantar 3 músicas. E essas 2 alunas começaram a cantar e estavam terminando a primeira música. O rei chegou. O rei chegou e, escutando aquelas músicas, ele sentou na sua poltrona. Esse que está usando um paletó é o rei. E do lado estão os seus assessores. E depois que terminou toda a formatura, o senhor rei mandou chamar aquelas alunas que haviam cantado. Da onde vocês vieram? Nós viemos da Coreia. Nossa, como que vocês cantam tão bem no nosso idioma? É porque nós aprendemos a música. Daqui a 10 dias, o fundador da nossa escola, o pastor Oksu Park, estará chegando aqui em Suazilândia. Ah, é? E assim que eu desembarquei no aeroporto de Suazilândia, o ministro da Juventude veio me receber. Algo incrível, não é? E já que o ministro veio me receber, não teve aqueles processos de imigração e de alfândega.
Eu estava sentado ali na área VIP tomando chá e os assessores do ministro estavam resolvendo toda a documentação. E assim nós entramos no carro e fomos para o Palácio Real. O rei havia mandado o ministro me receber no aeroporto e levar para o Palácio Real. E eu perguntei para o ministro: eu tenho quantos minutos para conversar com o rei? 40 minutos. Ah, tudo bem, 40 minutos. E nós fomos. E assim que nós entramos no Palácio Real, o rei já estava sentado na sua poltrona. E as pessoas daquele país, quando entram na sala, eles rastejam na frente do rei. E já que eu também aprendi a rastejar quando eu estava recebendo treinamento no exército, e estavam chamando para a gente entrar, mas o assessor ele me chamou e ele disse: pastor, os estrangeiros não podem rastejar. Aqui a regra é que os estrangeiros devem andar. Ah, é? E assim, andando, eu fui ao encontro do rei. Eu encontrei com o rei e realmente ele nunca viu um rei que tem um pensamento tão profundo. Depois que eu cumprimentei ele, já haviam passado 10 minutos. E assim eu sentei e comecei a pregar o evangelho. E quem está aqui no meio é o pastor Pak Pawan, ele estava traduzindo. E já que se passaram 10 minutos, eu tinha 40 minutos com o rei. E assim, acertando o tempo que eu tinha, eu preguei o evangelho para ele por 30 minutos. E quando eu terminei a pregação, a Vossa Excelência, o rei, ele pediu: pastor, por favor, continue com a pregação. Nossa, ele estava escutando tão bem, os seus olhos estavam bem arregalados. Eu preguei o evangelho para tantas pessoas, mas foi a primeira vez que eu vi uma pessoa tão sedenta escutando a palavra. Se passaram 30 minutos e aí eu preguei por mais 30 minutos. Depois que eu terminei, novamente o rei pediu: pastor, me desculpe, será que o senhor não poderia continuar um pouquinho mais? Por que não? É lógico que eu posso. Eu posso pregar até durante toda a madrugada. E assim preguei por mais 30 minutos. E naquele momento, o rei recebeu a remissão dos pecados, recebeu a salvação. O rei, ele me disse: pastor, o Senhor é o verdadeiro servo de Deus. Eu vou oferecer um terreno para o Senhor. Um terreno muito bom, de 90 mil metros quadrados. Nós ganhamos esse terreno. Aqui, por favor, o senhor pode construir o IYF Center. Também pode construir a sua casa. Não precisa se hospedar no hotel. Vem aqui e construa a sua casa. E aqui o senhor pode morar aqui conosco. Já que foi a ordem do rei, estamos construindo uma casa, construindo o IYF Center, estamos na fase dos alicerces. E assim nós nos aproximamos muito. E o rei, ele me disse: a minha mãe está indo para a Coreia para fazer um tratamento no hospital da Samsung. Pastor, será que o senhor não poderia ajudar ela? Ah, lógico. E quando ela desembarcou na Coreia, eu estava em outro país. Só que eu desembarquei naquele dia de noite na Coreia. E ali tinha um evento de boas-vindas para a Vossa Excelência, a mãe do rei. E ela estava com uma equipe de 67 pessoas junto com ela. E aí eu queria entrar lá no evento, eles me barraram. E eu não pude entrar. E aí começaram o evento. E aí depois, né, a filha do rei, ela estava passando por ali e ela me viu. E eu cumprimentei ela. Eu pedi que eu queria me encontrar com o coordenador do evento. E assim encontrei com ele e eu disse para ele: o rei me pediu para eu ajudar a sua mãe quando ela chegar aqui na Coreia. E eu tenho que encontrar com ela. E aí, a partir daquele momento, eu pude entrar com toda a liberdade, sem nenhum problema. Preguei o evangelho e foi momentos agradáveis. Nós temos que conectar o nosso coração com Deus.
Mas o que impede das pessoas conectarem o seu coração com Deus? O pecado impede essa conexão. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, a nossa vida espiritual não se vive, não se dá pela nossa oração, pela nossa oferta, pelo nosso bom trabalho, e nem pelas nossas boas obras e as nossas caridades. É somente aceitar o coração de Deus e unir com Ele. E a coisa mais importante para isto, já que esse pecado é aquela barreira entre o nosso coração e Deus, primeiro tem que lavar esse pecado. Mas Deus, a vontade de Deus em perdoar os nossos pecados é superior à nossa vontade. Por isso, esse problema de perdoar o pecado, já que é impossível pela força humana, ele enviou Jesus Cristo a este mundo. E através da sua morte na cruz, através do seu sangue derramado na cruz, ele perdoou todos os nossos pecados. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, qual foi a última palavra que ele disse? Está consumado. Ele não somente perdoou os nossos pecados, ele carregou sobre si todo o castigo do nosso pecado. E assim ele perdoou todos os nossos pecados. E a salvação é você aceitar isso pela fé. Por isso, o que é mais fácil na vida espiritual? A vida espiritual em si, Deus fez de uma maneira muito fácil para viver. Deus jamais ele exigiu ao ser humano fazer uma coisa que ele não é capaz e nem está pedindo para fazer algo difícil. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu para perdoar todos os nossos pecados. Na verdade, nós não conseguimos perdoar todos os nossos pecados. Se a gente perdoar os nossos pecados, nós temos que ir para o inferno. Por causa do pecado, nós temos que ir para o inferno. Mas já que Jesus Cristo morreu por nós na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. É aceitar essa verdade. É aceitar esta palavra de Deus. Ontem eu compartilhei com vocês. Em 2 Reis capítulo 7, o profeta de Deus disse: Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O quê? Deus está falando que amanhã estas horas dará um flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Nossa, obrigado, Deus! Era só aceitar. Mas como é a estrutura do coração do homem? O espírito maligno está dominando o coração do homem. E continuamente ele leva o nosso coração para outros lugares. Por isso que não acontece isso. E esse é o problema. Ontem de noite nós falamos sobre isso. O profeta de Deus, também o capitão do rei e também os 4 leprosos. Ontem nós falamos um pouco sobre eles. Só que hoje eu quero continuar com essa história. Então, o profeta de Deus, o Eliseu, ele não está dizendo as suas palavras, ele está falando: ouve as palavras do Senhor. Amanhã, a estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Se Deus está falando, isso será possível ou impossível? Vai ser possível. Se for impossível, Deus tem que se responsabilizar. Então, certamente, se Deus ele disse, com certeza Deus ele disse: amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Nossa, que barato! Muito bom! Era só aceitar assim. Mas o homem de Deus, Eliseu, ele aceitou a palavra de Deus e transmitiu do jeito que ela é. Mas
o capitão do rei, qual foi a postura dele? Se Deus ele disse, então vai ser possível, então ele tinha que ter essa postura. Mas ele pensou e pensou, amanhã estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Já que ele tinha seu pensamento, ele respondeu, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Ei, preste bem atenção, é algo muito simples. Deus lhe disse, amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Se Deus lhe disse assim, então assim será. Então amanhã nós teremos um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Era só aceitar assim. Mas o capitão, já que ele se achava bom, inteligente, ele rejeitou a palavra de Deus, não aceitou a palavra de Deus. Por isso essa pessoa, ela não deve comer e deve morrer. Mas o homem de Deus, ele escutou a palavra de Deus, aceitou do jeito que ela é e transmitiu do jeito que ela é. Ontem nós falamos de 3 tipos de pessoas. Primeiro, Eliseu, ele aceitou a palavra de Deus e transmitiu do jeito que ela é. Segundo tipo, o capitão do rei, ele disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Ele não aceitou a palavra de Deus. Terceiro tipo, são os 4 leprosos. Agora Deus, amanhã estas horas dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Agora não. Mas, para que isso aconteça, Deus tem que trabalhar. Suponhamos que o capitão do rei, se ele tivesse recebido a palavra de Deus, o capitão seria utilizado para este trabalho. Mas ele rejeitou, isso não faz sentido. Como? Mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, como poderia suceder isso? Ele não aceitou. Por isso, Deus, havia ali os 4 leprosos, Deus, através dos 4 leprosos, ele prometeu assim, amanhã estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus tinha que utilizá-los. Em Israel, os leprosos, eles não podem conviver juntos na cidade. Existe um vilarejo dos leprosos. É meio que afastado e ali ninguém pode entrar nesse vilarejo. Se a gente assistir o filme Ben-Hur, ali mostra muito bem esse vilarejo dos leprosos. A família leva comida para eles. Vocês viram no filme Ben-Hur? Vocês viram esse filme? A família levou, a comida para eles. E assim a família levando aquela comida, eles recebendo esta comida e os leprosos estavam vivendo ali. Mas qual foi o problema? Já que os soldados da Síria invadiram e cercaram aquela cidade, ninguém podia entrar. Já que ninguém podia cultivar fora da cidade. Já que não cultivaram por 1 ano, 2 anos, todos estavam passando fome dentro da cidade. As próprias mães, por causa da fome, estavam cozendo e comendo seus próprios filhos, estavam nessa situação. Então, será que alguém iria levar comida para os leprosos nessa situação? Ninguém ia levar, não é? Os leprosos estavam esperando, estavam com fome, mas já que ninguém aparecia, eles deram um passo, segundo passo, e assim chegaram até a porta da cidade. Chegaram até a porta da cidade e não puderam entrar na cidade. E também, já que ninguém saía da cidade, porque a porta estava fechada por causa dos sírios, estava tudo fechado. Mas Deus, qual foi o trabalho que ele fez? Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada à porta de Samaria. Deus tinha que cumprir esta promessa, esta palavra. Para Deus realizar a tua obra, Deus colocou um pensamento no coração dos leprosos que até então eles nunca tiveram. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros. Até então, já que ninguém levou a comida para eles lá no vilarejo, eles começaram a andar de pouquinho em pouquinho e pararam na porta da cidade. E já que não podiam entrar, do lado de fora estavam esperando por alguém.
estavam esperando alguém trazer comida, mas já que ninguém aparecia. Aqui fala que eram 4, mas não sei quantos eram, se alguém morreu, se morreu, e assim restou somente 4. Mas qual foi o coração que Deus levantou dentro desses 4 leprosos? Deus fez com que eles refletissem e pensassem. Por que nós estamos sentados aqui esperando a morte? É certo que ninguém vai trazer comida para nós porque dentro da cidade eles estão passando fome. Até as próprias mães não estão comendo. Quem vai trazer comida para nós? Se a gente ficar aqui sentados, nós iremos morrer de fome. Até agora eles estavam esperando alguém trazer comida para eles. Mas assim eles vão morrer de fome. Por isso, Deus, já que eles estavam com fome, por causa disso tiveram um coração humilde, já que Deus colocou o seu coração neles. E assim, esses 4 leprosos seguiram muito bem o coração de Deus. E assim, Deus fez com que eles pensassem: se a gente esperar aqui, nós iremos morrer de fome. Dentro da cidade também estão passando fome. Jamais alguém vai trazer comida para nós. Nós iremos morrer aqui de fome. Então, por que nós estaremos sentados aqui até morrermos? Vamos para o Arraial dos Círios. Ali tem bastante comida. Ali tem muitas pessoas. Vamos para o Arraial dos Círios e vamos dizer: eu me rendo, eu me rendo. Tá, se eles nos matarem, morreremos. Se deixarem viver, pelo menos a gente vai poder comer. E assim, esses 4 homens se levantaram de noite e começaram a caminhar em direção ao Arraial dos Círios. Esses 4 leprosos estavam com fome há bastante tempo, não estavam bem, por isso durante a caminhada eles caíram, outro caiu e o outro disse: eu não vou conseguir, estou sem força, estou com fome, acho que não vou conseguir andar. Ei, vocês vão primeiro, comam demais ali e morram. Ei, amigo, pare de falar isso. Se é para morrer, vamos morrer juntos. Temos que viver juntos. Se você ficar aí caído e eu, não vou conseguir andar. Nossa, está doendo demais. Acho que eu tô assim porque estou passando fome por muitos dias. Não, vamos. Ganhe força, pelo menos vamos tentar. Eu vou te ajudar. E assim, de noite eles estavam indo em direção ao arraial. E aí o sol se pôs e anoiteceu. Deus é capaz de fazer tudo. O que Deus ele fez? Os passos desses 4 homens leprosos que estavam indo em direção ao arraial, eles estavam caindo, eram passos fracos. Pessoal, hoje em dia não sei, mas antigamente, quando eles faziam a transmissão na rádio, quando só aparecia o áudio sem imagem, eles colocavam barulho de abrir a porta, som da pessoa pisando na embreagem do carro. Tinha esse equipamento de colocar esses barulhos. E assim, a pessoa que editava esses áudios, eu acho que Deus ele também era profissional nessa parte. E quando anoiteceu, quando estava tudo escuro, os soldados da Síria estavam dentro da tenda. Eu acho que eles estavam fazendo um ensopado que a gente comia no exército. E aquela sopa estava borbulhando. E aí eles queriam comer aquela sopa e Deus fez eles escutarem um barulho. Barulho de cavalos. Também barulhos de carros. Também barulho dos cavalos. E todos com aquele ruído de um grande exército. Agora, nossa, aquela sopa já estava prontinha. Pegaram os talheres para comer. Só que de repente ficaram assustados. Nossa, que barulho é esse? Quando eles saíram da tenda. Mas não podiam enxergar nada porque estava tudo escuro. E daquele canto onde estava tudo escuro, estavam escutando barulho de cavalo. Barulhos de carros. E de cavalos de um grande exército. Ficaram com medo. Ei. Acho que um inteligente pensou assim, certamente é o rei de Israel. Está vindo na nossa direção com os soldados egípcios. Estão vindo contra nós agora. O quê? Ei, então vamos fugir. Vamos fugir. Começaram a fugir. E aí veio aquele barulho. E aí todos fugiram. Me desculpe,
os 4 leprosos. Licença, olá, tem alguém aí? Por favor, não soltem as flechas, viemos aqui e estamos nos rendendo perante vocês. Nos rendemos! Mas estava aquele silêncio. Estava naquele silêncio. E aí, quando eles abriram as tendas, nossa! O que é aquilo que eles viram? Aquela sopa borbulhando, borbulhando. Tinha tanta comida ali. Meu Deus, será que podemos comer? Mas não tinha ninguém por ali. Já que nós iremos morrer, primeiro vamos comer. Imagine o quão felizes eles estavam, os 4 leprosos. Depois que eles comeram, eles acharam ali ouro, prata, esconderam. Assim, os 4 leprosos estavam. Mas um deles disse: Ei, hoje é o dia de boas novas. Ali os israelitas estão passando fome lá na cidade de Samaria, mas aqui tem tanta comida. Olha quanto de arroz tem aqui, tem tanta comida aqui. Se a gente ficar aqui até o dia amanhecer, seremos castigados. Vamos para a cidade. E outro subiu no cavalo e foram para a cidade. Olá, pessoal! O que é isso? Por que esses 4 leprosos vieram a cavalo aqui? Quando nós chegamos lá no Arraial dos Círios, ali não havia nenhum soldado, tinha muita comida, também ouro e prata. Aconteceu esse alerta, no meio da noite, o rei acordou. Vossa Excelência, rei, aconteceu isso, isso, isso. Não, peraí, será que não são soldados da Síria que querem pegar a gente e estão alertando isso? Mas passou alguns minutos. Vossa Excelência, vamos lá ver o que está acontecendo. E assim subiram no cavalo e foram lá para ver o que estava acontecendo. E assim, no meio do caminho tinha tantas coisas dos sírios porque eles fugiram. E assim eles declararam: pessoal, vamos lá para o Arraial dos Círios. E aí todos foram lá, pegaram as coisas que estavam dentro da tenda, pegaram. E quando voltaram, e assim, na porta de Samaria, Deus permitiu um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. E naquele momento, o capitão do rei estava cuidando da porta, mas o povo empurrou e assim o capitão morreu atropelado. O capitão morreu e os 4 leprosos receberam a bênção. Então, até agora, eu contei de uma maneira superficial, mas vamos nos aprofundar agora na Bíblia. Se a gente se aprofundar na Bíblia, podemos encontrar um problema. Por quê? São as mesmas pessoas, mas porque os 4 leprosos receberam a bênção, eles comeram em abundância, estão vivendo de uma maneira tão feliz. Mas e por que o capitão do rei morreu? Então, aqui está ensinando o mundo do coração. O capitão, já que ele era capitão, era uma pessoa que não precisava quebrar o coração, que sempre estava julgando conforme seus pensamentos. Até quando o homem de Deus Eliseu, ele disse as palavras de Deus, por mais que ele fosse o capitão do rei, mas ele tinha que procurar o homem de Deus e falasse: homem de Deus, é verdade o que você está falando agora? Amanhã, estas horas, realmente nós teremos alimento em abundância e nós iremos viver? Você pode me explicar como que o Senhor está dizendo isso? Deus está dizendo isso para mim. Eu sou uma pessoa que escuta a palavra de Deus e somente eu aceitei a palavra de Deus. Você acha que isso vai acontecer? Mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, como poderia suceder isso? Essa pessoa
já que era arrogante e soberbo, já que o seu pensamento era tão forte, ele não podia aceitar as palavras de outras pessoas. Se ele escutasse a palavra de Deus, então assim será conforme a palavra de Deus. Mas já que ele confiava no seu pensamento, se a gente conhecer a vida espiritual, se torna muito fácil. Se nós unirmos o nosso coração com Deus, a partir daquele momento, Deus, ele entra no nosso coração. Uma vez, alguém assistiu já o Oroná? Uma vez eu estava indo para Nova York, nos Estados Unidos, eu fui de avião. E já que a viagem é longa, né, o piloto e o copiloto, eles revezam. E quando o piloto, né, ele trocou com outro piloto, ele estava passando na minha frente. Ele me disse, será que o senhor é o pastor Oxo Park? Sim, sou eu. Ah, pastor, eu li o seu livro. Pastor, se não for nenhum problema, será que o senhor poderia ir comigo lá na cabine e a gente podia conversar um pouco? E assim eu entrei na cabine do Boeing 747. E ali tinha o lugar do piloto, do lado o lugar do copiloto. E atrás tinha 2 lugares para os seus assistentes. E ali eu comecei a conversar com ele sobre a vida espiritual. A única coisa que eu sei é a Bíblia. Por isso eu gosto muito quando conversamos sobre a Bíblia. Sobre o perdão dos pecados, sobre como ganhar a fé. Na vida espiritual, não é uma vida na qual eu tenho que fazer alguma coisa. É aceitar aquilo que Deus fez. Esses 4 homens leprosos que estavam na porta da Samaria, já que eles não tinham a própria sabedoria, lá eles iriam morrer de fome. Eles estavam ali daquele jeito. Mas já que Deus deu sabedoria para eles, esses homens que estavam na porta tiveram um pensamento diferente. Eles estavam ali na porta de Samaria, estavam conversando entre eles. Nossa, naquele dia, naquele banquete, a gente comeu aquela comida tão saborosa. Nossa, eu lembro que os meus filhos trouxeram comida, só estavam esperando por isso. Mas já que Deus deu sabedoria para os leprosos, como eles pensaram? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. E já algumas pessoas que estavam aqui já morreram de fome. Então, por que a gente tem que ficar aqui? É melhor a gente ir lá para o Arraial dos Círios. Ali tem comida. Ali tem muita comida. Na verdade, a gente vai morrer aqui. E se a gente entrar lá, se nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, viveremos. Então vamos! Esse coração não era um coração que poderia vir dos 4 leprosos. Deus, já que queria utilizar os 4 leprosos, Deus colocou este coração dentro deles. Então, irmãos, parece que o coração que você tem hoje, parece que é um coração inteligente, parece que é um bom coração. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, realmente a gente pode perceber que a gente vive como um bobo. Por isso, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o meu pensamento é diferente do pensamento de Deus, e eu jogo fora o meu pensamento, e eu aceitando a palavra de Deus. E quando eu aceito a Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, e eu digo que a palavra de Deus é o coração de Deus, quando eu aceito esta palavra, nesse momento o nosso coração se une com o coração de Deus, se torna um. E esses 4 leprosos, sem eles perceberem quanto eles estavam sendo conduzidos pelo coração de Deus, eles estão fazendo esse trabalho de trazer um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Tá certo dizer assim? Eles estão fazendo esse trabalho, não é? E assim, eles estavam seguindo muito bem, Deus deu muito alimento para eles. E até eles pegaram ouro e prata. Eu, em 1962, quando eu tinha 19 anos,
aos meus 19 anos, eu encontrei com Jesus e recebi o perdão dos pecados. Eu aceitei essa palavra. Por quê? Porque, lendo a Bíblia, Deus dizia assim, que através da morte de Jesus na cruz, meus pecados foram perdoados. O quê? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele recebeu todo o meu castigo e através desta morte, todos os meus pecados foram perdoados. Então, se eu fosse mais inteligente do que Deus, eu estaria julgando isso e aquilo. Mas já que eu não era nada, eu não podia julgar pelos meus pensamentos e Deus está falando que Ele perdoou os meus pecados. Então, você aceitar esta palavra de Deus é estar aceitando Deus no coração. Por isso aqui, o capitão do rei aqui, ele não aceitou a palavra de Deus, não é? Amanhã, estas horas, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele disse, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Isso não faz sentido. Para de falar coisas que não faz sentido. Uma vez em 1987, eu estava sofrendo muito por causa da minha úlcera. Realmente, a úlcera é muito difícil. Eu tinha diarreia ao ponto de morrer durante 3 meses. E naquele tempo eu pesava 70 quilos. Eu era bem magro naquele tempo. Mas eu ainda perdi 7 quilos. Cheguei a 63 quilos. Meu terno, minha calça estava bem grande. Mas eu lembro que era no final do mês de junho. E era uma época do ano que nós temos muito trabalho. Geralmente eu conduzia as conferências. E a conferência durava de 4 dias. E eu não podia comentar que eu estava com um problema no estômago, porque as pessoas iam ficar preocupadas. E nossa, eu sofri demais porque eles colocaram aquele monte de comida e eu não podia comer, mas eles estavam pedindo para eu comer e eu não pude comer, quase nada. Só que no dia seguinte, dentro do meu coração, eu orei diante de Deus. Deus, eu tô com muita dor de barriga. Assim que chegar o verão, nós teremos muitos eventos. Mas eu acho que eu não vou poder realizar esses eventos nessa condição. Deus, por favor, cure a minha barriga. E eu, com todo o clamor, orei a Deus. E assim, em nome de Jesus Cristo, eu oro, amém. Quando eu abri os meus olhos, de repente, me lembrei de um versículo da Bíblia. Marcos, capítulo 11, versículo 24. É um versículo que eu havia decorado. E naquele dia, naquele momento, eu lembrei deste versículo. Senti que Deus estava falando comigo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando nós lemos a Bíblia, e se ficarmos assim parados, estaremos rejeitando a Deus. Já que as palavras da Bíblia são as palavras de Deus, nós aceitamos estas palavras no nosso coração. Deus está falando para mim que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E assim será convosco. É fácil, não é? Deus, minha barriga está doendo, por favor, me cure. Eu orei. Então eu vou receber que eu já estou curado, já estou curado. E assim será.
Só que naquele dia de manhã eu fui para tomar o café da manhã. E naquele dia, na minha casa, vieram algumas visitas e a minha esposa fez comida para eles. E eu fui para tomar o café da manhã. E assim, a minha esposa, ela preparou aquela mesa farta e no cantinho da mesa, já que eu estava com dor de barriga, ela preparou algumas comidinhas para mim, diferente. E eu fiquei irritado porque eles estavam comendo, sabe, aquelas frituras, aquelas comidas, e eu tô comendo aquilo lá porque a minha barriga tá doendo. Só que naquele dia eu pensei no meu coração, eu gosto tanto de kimchi, mas por que eu não tô podendo comer kimchi? Porque a minha barriga está doendo. E até então eu não estava curado completamente, mas eu acreditei que eu já estava curado. Porque a Bíblia diz: aceite que você já está curado, e a Bíblia diz que assim será convosco. Então, se eu estou curado, então eu posso comer kimchi, eu posso comer soja, pasta de soja. E naquele dia, eu, crendo que eu já estava curado, eu empurrei aquela comida que a minha esposa tinha preparado para mim, peguei um prato de arroz e depois de 3 meses que eu não comia arroz, eu comi kimchi, comi pasta de soja. E a minha esposa que estava na minha frente, ela ficou assustada. Ei, bem, o que você está fazendo? Não se preocupe, já estou curado. Ela olhou para mim e foi embora. Eu comi aquele prato de arroz tudo. Depois que eu soltei os talheres, comecei a sentir, ai, minha barriga. Não podia aguentar. E aí eu pedi licença, desculpa, sentei lá na privada e fiz diarreia. Minha barriga tava sofrendo demais. Por que você comeu kimchi e aquela pasta de soja? Você acha que você tem fé? Você não sabe o que pode acontecer? Você pode morrer por causa disso? Começou a entrar esses pensamentos em mim. Mas novamente eu pensei. Mas em Marcos capítulo 11, 24 diz: vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco. Então, se eu orar crendo que já estou curado, assim será convosco. Já estou curado. Então, se eu já estou curado, por que eu estou sentindo dor? E esse foi um problema para mim. Peraí, já estou curado, mas por que eu ainda estou sentindo dor? Mas vendo na Bíblia, quando Jesus Cristo foi ressuscitar a Lázaro, aos nossos olhos, ele estava morto, mas aos olhos de Jesus, ele estava vivo. Tá certo. Aos meus olhos eu estou com dor de barriga, mas aos olhos de Jesus eu já estou curado. E aí chegou o almoço, comi aquele prato de arroz e voltei a ter diarreia. Chegou a janta. Na verdade, eu não gosto de comer fora nos restaurantes. Se possível, eu não quero comer fora. Mas tem um hotel aqui na Coreia, Hyatt, que dizem que nesse hotel tem o melhor buffet e tem vários tipos de comida. E eu fui convidado para comer neste hotel. E quando eu cheguei no restaurante do Hotel Hyatt, eu pensei, eu tô com dor de barriga, eu vou tomar só um pouquinho de sopa de marisco. Não, mas peraí, eu já estou curado! Peguei 3 pratos, enchi o prato e comi. Minha barriga estava cheia. Já estou curado. Só que naquela noite eu não fiz diarreia. Quando eu cheguei em casa, dormi no dia seguinte, incrível, em 24 horas a minha barriga estava curada completamente. Eu somente queria aceitar a palavra que combinava com meu pensamento. E quando não combinava comigo, eu não aceitava. Mas agora eu não vivo assim. Independentemente se combina comigo ou não, mas se vier da palavra de Deus, eu aceito. Por isso, aceitando a palavra de Deus, aqui está escrito que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E realmente, crendo conforme esta palavra, eu vi que a minha barriga já estava curada. Eu experimentei muitas vezes isso.
quando o irmão John Choi, que foi picado por um escorpião lá na África, estava morrendo. Eu, pelo telefone, orei para ele. Eu disse para ele crer que já estava curado. E depois ele foi curado. Por isso, eu vi muitas pessoas que estavam morrendo, mas reviveram. Antes eu sempre acreditava no meu julgamento, isso está errado. E assim eu decidia segundo o meu julgamento, isso não é bom. Mas agora eu não decido nada. Eu simplesmente aceito a palavra de Deus do jeito que ela é pela fé. Os 4 leprosos, sabendo que o seu pensamento estava errado, já que eles perceberam isso, eles foram para o arraial dos Círios, sabendo que ali eles poderiam ser pegos como cativos, mas Deus fez com que aparecesse aqueles ruídos de cavalos, aqueles ruídos de um exército. E os soldados da Síria, quando escutaram aquele barulho de longe, que barulho é esse? Que barulho é esse? Estiveram com medo. Certamente o rei de Israel se ajuntou com o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Estão vindo com um grande exército, vamos fugir! Não teve nem tempo de subir no cavalo e fugiram. Os leprosos, chegando e entrando na tenda. Nossa, imaginem, eles que estavam passando fome por vários dias, viram aquelas comidas. Nossa, eles queriam enlouquecer. Quer saber se vão nos matar ou não? Não quero saber, eu vou comer. Comeram, esconderam o ouro, esconderam a prata, mas naquele momento Deus disse para os leprosos, Deus colocou um novo coração dentro deles. Ei, hoje é o dia de boas novas. E por que vocês estão calados? Se a gente ficar aqui até amanhecer, nós seremos tidos por culpados. Vamos para o rei, para a cidade. Eu acho que naquele momento cada leproso subiu num cavalo e foram. E chegando na porta da cidade, olá pessoal! E eles disseram para os porteiros. De noite o rei se levantou e saiu. Certamente os soldados dos sírios estão escondidos agora. Mas eles disseram, os oficiais disseram, ei mestre, vamos pegar alguns cavalos e vamos segui-los. E quando eles estavam indo, viram que realmente os soldados da Síria haviam fugido. Deixaram suas botas no meio do caminho e fugiram descalços. E disseram para o povo de Israel, naquela noite, o povo saiu correndo para o arraial dos Círios. Outras pessoas carregaram no seu ombro, outras pessoas colocaram na carroça, encheram a carroça de comida. Imagine a felicidade deles. Imaginem quão eles estavam felizes porque estavam passando fome. Por isso, irmãos, nós, assim como eu falei ontem, aqui aparecem 3 tipos de pessoas. Primeiro, o homem de Deus, Eliseu, ele simplesmente transmitiu a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu também sou o servo de Deus. Eu também estou transmitindo a palavra de Deus do jeito que ela é. Mas o segundo tipo de pessoa, o capitão do rei, já que ele era tão inteligente, ele rejeitou a palavra de Deus e seguiu seu pensamento, no final foi parar no inferno e recebeu a maldição. E quem são os 4 leprosos? São aqueles que aceitaram o coração de Deus. E seguindo o coração de Deus, Deus operou. Nós também, como nós devemos viver a vida espiritual? No começo havia o verbo e Deus disse, haja luz e houve a luz. E assim se fez conforme a palavra de Deus. Deus disse para a terra, produza relva, ervas que deem sementes. E assim se fez. Deus fez o sol, a lua, as estrelas e assim se fez. O ser humano vendo tudo isso, escutando tudo isso, refletiu sobre o seu coração.
Se está de acordo com o meu pensamento, aceita. Se for diferente do meu pensamento, rejeita. Por isso não aceitam a palavra de Deus, como o capitão do rei. Mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, como poderia suceder isso? Ou seja, é impossível. Mas tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Agora, irmãos, nós temos que unir o nosso coração com Deus. Os 4 leprosos, Deus não falou diretamente com eles, mas Deus levantou este coração dentro deles para eles irem em direção ao arraial dos Círios. Chegaram lá, comeram, beberam, esconderam as coisas e novamente eles voltaram para a cidade para declarar as boas novas. Certamente, se amanhecer e ficarmos calados, nós iremos ser castigados. E essas pessoas foram pessoas que receberam a bênção de Deus. Para nós seguirmos a palavra de Deus, não importa o teu pensamento, não aceite o seu pensamento. É o fato de você aceitar a palavra e aceitar do jeito que ela é. Meu pensamento era outro, porém Deus está falando assim, então amém. É aceitar a palavra. A Bíblia diz que se nós seguirmos este coração, nós iremos unir com Deus e Deus vai trabalhar em nós. O perdão dos pecados, não somos nós que iremos perdoar os nossos pecados. Não importa o que a gente faz, a gente não tem nenhum poder para perdoar nenhum pecado. Por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz já perdoou todos os nossos pecados. É verdade. Se a Bíblia diz que os meus pecados foram perdoados, então tá certo, os meus pecados estão perdoados. É assim que nós cremos em Jesus Cristo. Amém. Deus, ele disse, amanhã estas horas dar-se-ão alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, se Deus está dizendo assim, então assim está certo. Aceitar assim é crer em Jesus. Por mais que aos meus olhos eu tenha muitos pecados, Deus está falando que eu sou justo. Deus está falando que Ele lavou os meus pecados. Então, eu pergunto, o meu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? A palavra de Deus está correta. Aos meus olhos eu sinto que eu tenho pecado, mas se Deus fala que Ele lavou os meus pecados, se eu aceito que eu já estou lavado, então Ele aceitou a palavra de Deus. Não, mas espera aí, eu sou pecador. Essa pessoa está seguindo o seu pensamento. Amém? Vida espiritual é fácil. Então, no livro de Romanos, fala sobre o nosso pecado. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Já que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, nós, sem fazermos nada, Deus diz para nós, você é justo, e fomos justificados. Nós pecamos, mas Deus está falando para nós, você é justo, você não tem mais pecado, você é justo. Então, eu pequei, então é certo falar que eu sou pecador, mas se Deus fala agora que eu sou justo, eu sou pecador ou eu sou justo? Hein? Sim, somos justos. Por quê? Somos justos porque Deus está dizendo que somos justos. Nós não devemos aceitar o nosso pensamento. Temos que aceitar a palavra de Deus. Vamos abrir em Isaías capítulo 53, versículo 4. Esse ele que aparece aqui está falando de Jesus. É uma profecia falando sobre os trabalhos de Jesus Cristo há 700 anos antes da sua vinda. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Já que Jesus Cristo tomou o castigo no nosso lugar, nós somos lavados, nós somos curados. A Bíblia está dizendo assim, não é? Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então,
já que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ainda resta o pecado em nós ou nós já fomos lavados? Nós já fomos lavados, não é? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa que ele já recebeu todo o castigo no nosso lugar e agora nós estamos lavados, limpos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Esta Bíblia diz que através da morte de Cristo na cruz, todos os meus pecados estão lavados. E eu creio nisso. O capitão do rei, ele rejeitou a palavra de Deus e foi amaldiçoado. E já que os 4 leprosos acreditaram no coração que Deus deu, recebeu tamanha glória e bênção. E assim Deus trabalhou fortemente. E assim também nós, não importa o nosso pensamento, se a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz para limpar todos os nossos pecados. Se nós crermos nessa verdade, você se unirá com Deus e Deus permitirá tamanha graça e bênção para todos vocês. Eu acredito nisso. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós tínhamos muito pecado, mas Jesus Cristo veio à terra e através da sua morte na cruz, te agradecemos porque todos os nossos pecados foram lavados. Hoje, todos que ouviram a tua palavra possam receber o perdão dos seus pecados através de Jesus. Que nós possamos crer que nós já estamos limpos. Sabemos que não fomos nós que fizemos. Jesus Cristo, ele fez toda a obra. Mas confessamos a Ti que eu tentar fazer alguma coisa para perdoar os nossos pecados, esse pensamento estava errado. Senhor, nós te agradecemos. Nos permita para que possamos viver pela fé. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção. Te agradecemos, Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.